Essa imagem choca pelo fato de ser um adolescente de 15 anos de idade. Nós trouxemos a informação aqui que ele já tinha sido pego numa blitz em outubro do ano passado. Tinha fotos dele na rede social, pilotando moto. E ele, infelizmente, a moto aqui ó, já tinha sido apreendida, ó. E ele atropelou o seu Zildo em cima da faixa. O seu Zildo não estava fazendo nada, absolutamente nada de errado. Estava atravessando na faixa com o sinal aberto para ele e é atingido de forma covarde. Ali não teve o que fazer. Infelizmente ele morreu. A Polícia Civil concluiu o inquérito hoje e o mais impressionante que você ouviu do delegado, Dr. William, né, Wesley, é que ele está de mãos amarradas, ele não pode ir além do que a lei estabelece. Infelizmente, Parra, segundo a avaliação do próprio delegado, a lei é muito branda, né? Ou seja, ele não pode fazer nada além do que foi feito nesta investigação. O acidente aconteceu no dia 22 de dezembro, então menos de um mês após a morte do seu Zildo, a polícia já consegue concluir as investigações desse acidente. Na avaliação da polícia, viu, Parra, a imagem da câmera de segurança demonstra que o adolescente de 15 anos, ele tinha uma certa habilidade ali para conduzir a motocicleta. Ou seja, ele estava em uma velocidade considerável, ele fura o semáforo vermelho, consegue desviar das motos que estavam subindo a outra rua e na avaliação da polícia, ele só conseguiu fazer tudo isso porque ele já era acostumado, ele já deveria ter pilotado essa moto em diversas oportunidades. Inclusive em outubro, cerca de 2 meses e meio antes da tragédia, essa moto já havia sido apreendida pela Guarda Municipal com esse mesmo adolescente. Ou seja, ele já tinha conduzido essa moto outras vezes. A família alega que ele teria saído com a moto escondida, mas para a polícia essa versão caiu, essa versão não convenceu o delegado e a polícia agora concluiu as investigações. O detalhe, Parra, é que o adolescente, então, ele deve ser punido com medidas socioeducativas e o proprietário da moto vai responder por um crime que está previsto no Código Brasileiro de Trânsito. A polícia conseguiu, então, terminar essas investigações após um depoimento importante que aconteceu nesta quinta-feira na sede do Nucria de Londrina. O delegado William Douglas Soares escutou uma testemunha importante para esse fato. E eu te conto agora na reportagem qual foi a conclusão da Polícia Civil. Prestem bem atenção na fala do delegado, que segundo o delegado a lei é muito branda, ou seja, o verdadeiro punido é a vítima do acidente e a família que agora convive com a saudade e a sensação de injustiça. Vamos acompanhar a reportagem. O delegado responsável pela investigação ouviu o dono da moto que estava com o adolescente no dia 22 de dezembro. O jovem furou o sinal vermelho e atropelou o Zildo dos Santos, de 50 anos, na Avenida 10 de Dezembro. O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu. O proprietário da motocicleta manteve a versão que o irmão dele, de apenas 15 anos, teria saído com a moto escondido. Ele alega que ele não estava na residência, assim como o pai dele, que teriam saído e que esse adolescente teria se apoderado da moto, inclusive das chaves que estavam guardadas em seu guarda-roupa, e saído com a motocicleta sem o consentimento deles. A versão não convenceu. Durante as investigações, a polícia descobriu que o adolescente já havia sido abordado pela Guarda Municipal em outubro. Na época, a mesma moto foi apreendida, mas depois do pagamento de taxas acabou sendo retirada. 2 meses depois, a tragédia aconteceu. Na avaliação do delegado, o jovem tinha conhecimento de como pilotar, reforçando que já tinha saído com a moto outras vezes. Me parece bastante claro que eles tinham a anuência de que esse adolescente utilizava a motocicleta, né, inclusive com a permissão deles, por vários fatores, né? Pelo fato desse adolescente já ter sido abordado por guardas municipais anteriormente com essa motocicleta. O irmão maior confirma que ele foi à CNTU, retirou essa motocicleta e, infelizmente, não tomou os cuidados necessários a fim de evitar que esse adolescente voltasse a conduzir a motocicleta. Tanto que 2 meses e meio depois, ele acabou ocasionando esse acidente que, infelizmente, veio acabar com a vida de uma pessoa, né? Zildo estava a caminho do trabalho, era morador de Jataizinho e todos os dias vinha até Londrina de ônibus.
Trabalhava como funileiro e na hora que foi atropelado estava indo encontrar o patrão para pegar uma carona. A família da vítima ficou arrasada e cobra por justiça. Foi um homicídio isso daí. Tirou um pai, de uma família. Eu não tive meu último momento com ele. Eu quero a justiça dele. As investigações por parte da Polícia Civil estão encerradas. Em relação ao proprietário da moto, um relatório será encaminhado ao Ministério Público e ele vai responder por um crime previsto no Código Brasileiro de Trânsito: permitir ou entregar um veículo automotor a uma pessoa não habilitada. Já as punições serão definidas pela Justiça. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, razão pela qual vai ser encaminhado isso à central de termo circunstanciado, e o procedimento será encaminhado ao juizado especial. E também, de igual forma, qual a medida a ser aplicada a ele, também só o juizado pode dizer. Mas o que pode acontecer? Não é passível de prisão, mas é uma responsabilização criminal e, obviamente, que nós, operadores da lei, nós estamos aqui para aplicá-la. Já no caso do adolescente, o boletim de ocorrência circunstanciado será encaminhado à Vara da Infância e Juventude, mas no máximo ele deve ser punido com uma medida socioeducativa. O adolescente, conforme previsto no Estatuto, são lá diversas as medidas socioeducativas a serem aplicadas, mas isso vai ficar a cargo do Ministério Público e da juíza da Vara da Infância e Juventude. Para os amigos e familiares de Zildo, fica a saudade e um questionamento: as medidas previstas na lei são suficientes para que a justiça seja feita? Sempre quis as coisas do jeito certinho. Não merecia isso. Em regra, nos crimes de trânsito, sejam praticados por menores ou maiores, é desproporcional, Afinal de contas, é incomparável que nós estamos falando a eventual punição a ser aplicada com a perda de uma vida. É uma atitude absolutamente irresponsável que ocasiona um trauma irreparável para uma família, mata um pai de família, mata um trabalhador, mas, infelizmente, as leis de trânsito nesse sentido no nosso país são nesse sentido, de que, infelizmente, o maior punido num crime de trânsito é a própria vítima, infelizmente. Que depoimento forte, hein? E isso é um depoimento, não é do Parra que apresenta o balanço geral, é o depoimento do delegado de polícia que lida diariamente com situações como essa. O principal punido nesse caso foi o seu Zildo, que não tinha nada a ver com a história, que estava atravessando na faixa, indo para o trabalho, num funileiro de mão cheia, como falou lá o dono da empresa onde ele trabalhava. Um cara que não tinha bronca com ninguém, um cara que só deixa saudades e que, infelizmente, morre pela irresponsabilidade de um moleque de 15 anos, que puxava grau com a moto, que já tinha sido pego numa blitz e que pega a moto de novo para cometer o que cometeu. O que precisa mudar no nosso país? Quantas pessoas têm que morrer para mudarem as leis nesse país? Será que tem que morrer o filho de alguém mais importante? Porque o seu Zildo era apenas um funileiro? Não era alguém de repercussão? Será que tem que morrer o filho de um político, de alguém de status, para mudarem as leis do nosso país? Para a lei ganhar um nome, como já aconteceu em outras situações no nosso país? É assim que as coisas vão mudar? A família do seu Zildo, os nossos sentimentos, mais uma vez, porque vocês são os principais punidos, vocês e o seu Zildo, que hoje, infelizmente, não está mais aqui. Tinha uma vida inteira pela frente, sonhos, projetos, trabalho, família, tudo ele tinha pela frente, mas infelizmente teve a história abreviada, cortada pela metade, pela irresponsabilidade de um moleque de 15 anos de idade. E o próprio delegado fala, as leis são brandas demais, a punição é branda demais, não ameniza a dor da família.